Queria dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Porventura, se você está nos visitando nesse dia, a gente se sente muito feliz e honrado com a sua presença aqui. E é uma alegria poder cultuar a Deus juntamente com cada um de vocês. A gente vai dar prosseguimento à série de mensagens que a gente iniciou alguns meses atrás, uma série no livro, na epístola de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo encoraja e ensina aquela igreja que passava por grandes desafios. E para entender esses desafios que nós também enfrentamos como igreja, nós denominamos essa série como Ser e Pertencer. Pertencemos à igreja de Cristo e somos a igreja de Cristo. Não tem como ser igreja se nós não pertencermos à igreja de Cristo, aquela que é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo, é o evangelho visível aqui na terra. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Deus, embaixadores do reino de Deus. E hoje a gente começa uma nova sessão do livro de 1 Coríntios, que começa no capítulo 11. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu te peço para deixar aberta aí já no capítulo 11 de 1 Coríntios. E essa sessão, que vai tratar sobre alguns problemas no culto público, essa sessão vai até o capítulo 14. O apóstolo Paulo ele muda um pouco o foco de alguns problemas que ele vai tratar pontualmente com aquela igreja e vai falar sobre algumas questões relacionadas ao culto público. Embora a gente vai ver que todas essas coisas, todos esses desafios, de alguma forma eles estão interligados. E esses problemas ocorriam não só com aquela igreja do primeiro século, mas pode ocorrer conosco também, porque os desafios são os mesmos. E nesse caso específico, o desafio que a igreja de Corinto estava enfrentando era o desafio, era um perigo chamado autonomia. Como o nosso desejo por autonomia pode impactar na nossa vida e também impactar comunitariamente na nossa igreja. Porque nós temos a tendência natural de nos acharmos autossuficientes e pecamos frequentemente pelo desejo de autonomia. Esse é um grande problema que pode ser extremamente nocivo, não só para a vida do crente, mas também para a vida da comunidade de fé, para a vida da comunidade cristã, para a congregação cristã que a gente se reúne. A autonomia deve ser um problema encarado pelos cristãos e também combatido pela igreja. E a gente deve encarar e combater não somente com palavras, mas também através de tudo aquilo que nós fazemos. Há pouco mais de um ano atrás, eu participei de um treinamento intensivo e muito do que a gente está aprendendo nessa série é inspirado num livro, 12 Desafios que Toda Igreja Enfrenta, do pastor Mark Dever. Tive o privilégio de participar de um treinamento intensivo com esse pastor, o pastor Mark Dever, e eu aprendi algo muito interessante com ele. É um treinamento muito focado em eclesiologia, sobre a doutrina da igreja. E ele falou que tudo aquilo que a igreja faz no culto ensina alguma coisa. Mas também tudo aquilo que nós deixamos de fazer também ensina alguma coisa. Por exemplo, antes da última música, antes da mensagem, o que nós temos como costume na nossa igreja? Não é um imperativo bíblico isso, mas é uma tradição, um costume da nossa igreja, orar pelas crianças. Nós oramos pelas crianças não porque a gente acha que a oração feita pelo pastor ou por qualquer outro irmão da igreja, um presbítero, por essas crianças, é mais eficaz que você, pai, mãe, avô, tio, responsável por cada uma delas aqui, faz. É muita pretensão nossa achar que essa oração é muito mais especial que o Alan faz pelo Caleb. Quantos de nós aqui que somos pais, talvez no meio da noite, acordou e foi até lá a cama do seu filho e orou por ele?
É muita pretensão a gente achar que essa oração aqui tem algo mais especial do que a oração que você fez antes da refeição junto com seu filho hoje. Mas a gente faz por isso, porque o ato de chamarmos as crianças à frente, orarmos por ela, a gente está ensinando a igreja com essa atitude, comunicando, que nós valorizamos o trabalho com crianças, valorizamos a presença das crianças aqui no culto, mesmo quando a gente estava impedido de ter culto infantil, trabalho com crianças por conta da pandemia, as restrições que foram impostas para reunir em sala menor, a gente não impediu que os pais, aqueles que desejavam, vir com as crianças e participar do culto público, mesmo que elas fizessem algum barulho, e viesse a distrair um pouco. Mais importante é a gente ser família e ser tolerante com essa realidade, com aqueles pequeninos. Isso é muito mais importante do que simplesmente proibir que as crianças estivessem nesse ambiente, porque a gente valoriza isso. Então, quando a gente chama as crianças à frente, não é porque a gente acha que a oração feita aqui na frente, por um pastor, por um presbítero, ou por um outro irmão, líder na igreja, tem mais valor do que a oração que você faz em casa. Mas a gente, com essa atitude, a gente quer ensinar para a igreja que as crianças têm uma importância fundamental, assim como a dos adultos. Então, tudo que a gente faz no culto vai comunicar alguma coisa. A gente costuma, com o staff da igreja, toda terça-feira a gente fazia uma reunião. E a gente procura, nós somos uma igreja pequena, uma igreja simples, mas a gente procura ter excelência. Então, nessa reunião, o que deu certo, o que deu errado, o que ficou bom, o que precisa melhorar. Por quê? Porque a gente entende que cada coisa que a gente faz, cada detalhe, talvez a forma como você foi recebido a primeira vez que você veio aqui, vai comunicar algo a respeito de nós. Então, tudo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer durante o culto público, ensina alguma coisa. Portanto, algumas coisas que nós cremos precisam ser visíveis na celebração do culto público. Algumas coisas que são fundamentais para a nossa fé precisam ser pregadas, mas também precisam ser visíveis a partir de atitudes, a partir da liturgia, a partir das coisas que nós fazemos aqui. E o apóstolo Paulo, ele começa nesse momento a dar algumas instruções para aqueles irmãos e irmãs da igreja de Corinto no primeiro século, a respeito de algumas práticas no culto, que apontavam para algumas questões além do culto, mas para algumas questões que, como cristãos, nós precisamos apreciar, valorizar e acreditar de verdade. Que, como cristãos, não podemos viver como ateus práticos, falando que nós cremos em Deus, mas negando esse mesmo Deus que a gente diz crer nas nossas atitudes. A igreja é o evangelho visível, a gente estudou isso na última temporada, antes dessa atual que a gente está tendo, da escola bíblica, o material de marcas de uma igreja saudável, e o autor fala exatamente sobre isso, sobre a igreja ser o evangelho visível. Eu não estou querendo falar para você uma frase que se usa muito, e eu não entendo que ela esteja corretamente, aplicada corretamente, que o evangelho ele tem que ser pregado, o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas as nossas práticas evidenciam as nossas crenças. O nosso exemplo não vai levar ninguém à fé, e sim à pregação. Mas a nossa prática, o nosso exemplo, o nosso testemunho, vai testificar o que de fato nós cremos. Vai comprovar aquilo que nós falamos. É uma questão de coerência. O ensino da igreja vem primeiramente pela pregação, pelo estudo da palavra, mas ele também ocorre a partir de cada coisa que nós fazemos, pelos momentos, pelos elementos do culto. Por isso, existem algumas verdades do evangelho que precisam ser evidenciadas. Algumas verdades do evangelho que precisam ser visíveis para todos aqueles que visitam, que participam das nossas celebrações. E o apóstolo Paulo faz algumas advertências àqueles irmãos que estavam incorrendo no pecado da autonomia. E a autonomia, além de pecado,
é também, do ponto de vista prático, um erro. Às vezes eu gosto de ler ou assistir alguma coisa relacionada a empreendedorismo, talvez por conta da minha antiga profissão, minha antiga vocação antes de me dedicar integralmente ao ministério, quando trabalhava como administrador. Mas eu gosto de ouvir, ver, ler sobre empreendedorismo e assistindo a entrevista com um grande empreendedor, ele falando que 85% do resultado dele foi networking, foi relacionamento. Foi fazer parcerias, sociedades com as pessoas certas. Porque sozinho ele não teria conseguido chegar onde chegou. Que ele gosta de, por exemplo, os bons colaboradores que são empregados dele, que se destacam em algum momento tornar, inclusive, sócio de alguns dos negócios que ele toca. Eu vi também o relato de uma grande empreendedora brasileira que ela gastou um valor muito alto num restaurante, num café, porque ela não ouviu ninguém. E depois ela fez uma estimativa, ela foi sozinha para aquele negócio, não ouviu, não consultou outras pessoas, e foi um dos grandes erros, embora ela tenha uma carreira muito bem sucedida. Da mesma forma, eu tenho amigos próximos que tentaram criar algo, empreender algo, e acreditavam que deveriam fazer sozinhos, não compartilhar a ideia, o propósito daquilo, consultar outras pessoas. E o resultado foi trágico. Eu lembro que uma vez eu, conversando com uma criança, olhando o álbum de figurinha da Copa, um garoto, nessa época ele devia ter uns 7 anos de idade, uma coisa que eu percebi que no álbum de figurinha dele, em alguns dos locais lá para colar, tinha mais de uma figurinha colada. Eu falei assim, cara, por que tem 5 figurinhas coladas uma por cima da outra? Porque são as figurinhas repetidas. Eu falei, mas por que você não troca suas figurinhas repetidas? Ele falou, porque senão os meus amigos vão completar o álbum primeiro que eu. O que aconteceu? Ele não conseguiu completar o álbum. E os amigos dele que trocavam figurinhas, que faziam parcerias, completaram. Então, o desejo por autonomia, eu não estou falando de uma dependência infantil, de uma falta de maturidade, mas esse sentimento de autossuficiência, além de pecado, do ponto de vista prático, é um erro. Porque dessas pessoas que eu citei aqui, se eu não me engano, nenhuma é cristã, nenhuma crê no Evangelho. E, na prática, eles descobriram que esse senso de autossuficiência, que é fruto do pecado, da nossa natureza caída, pode nos levar à derrota, que é importante, que nós dependemos uns dos outros. Então, eu te convido a ler, acompanhar a leitura do texto, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 2 até o 16, a palavra de Deus que diz assim: Eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim, e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos,
É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que se tratando da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Esse texto é mais um exemplo de um texto que, se a gente não pregasse expositivamente um livro inteiro da Bíblia, nós seríamos tentados a pular, a não pregar. É um texto que, no primeiro momento, é extremamente difícil. Mas o fato dele ser difícil não nos dá a liberdade, não nos dá o direito de pular. Porque Deus não colocou esse texto ali sem um propósito. Nós cremos que a Bíblia toda é a palavra de Deus, e toda ela é útil para o ensino, para a formação, para a correção do crente. E o que nós vemos aqui é você ver, mulher não pode raspar a cabeça, tem que ter véu no cabelo, tem que... Enfim, o que Paulo está falando com isso e o que isso se aplica à nossa realidade? Paulo está tratando uma questão cultural com aquela igreja. Mas o fato de existir um elemento cultural não elimina um princípio eterno. Em boa parte dos ensinos bíblicos, que possuem uma questão cultural muito forte, muito específica, por trás existe sempre um princípio eterno. O fator cultural a gente retira, porque, por exemplo, não faz sentido para a nossa cultura a mulher usar um véu. Não faz sentido. Infelizmente, talvez você já tenha visto pessoas que tratam esse elemento cultural como um mandamento. O elemento cultural aqui do véu não é um mandamento, mas o princípio eterno por trás da advertência, da instrução de Paulo às mulheres e os homens da igreja, sim, são atemporais e se aplicam a nós. Embora essa questão do véu não faça sentido para a gente, e não é algo que a gente precisa observar dessa questão superficial, externa, de usar ou não um véu. Então, qual era o problema? Era exatamente o pecado da autonomia, que estava gerando entre os crentes uma confusão entre os papéis de homens e mulheres na igreja e até mesmo na sociedade. Paulo, então, se preocupa com isso, e essa preocupação de Paulo nos leva a fazer algumas perguntas. A primeira delas é o seguinte: em uma igreja cristã, importa muito o que aqueles que são de fora da igreja pensam a respeito de nós? Para uma igreja cristã, importa como são as relações entre os gêneros, especialmente dentro dos casamentos? Importa como entendemos Deus e a relação do pai com o filho? Importa como nós, como uma congregação cristã, consideramos a Bíblia? Ser cristão diz respeito apenas ao relacionamento entre Jesus e a mim, independente da minha moralidade, dos meus desejos, da minha reputação e dos meus interesses? A fé é algo somente pessoal? Só tem implicações entre o relacionamento entre eu e Jesus? São questões que são levantadas a partir da leitura desse texto. O que vamos falar hoje é sobre a inadequação da autonomia para um cristão, que literalmente é a lei própria de uma pessoa. A pessoa cria uma régua a partir dela mesma. O padrão de ser humano é aquilo que ela é. O conceito de ser uma pessoa boa ou má é a partir dela mesma.
a partir de quem ela é. Eu vi uma frase do Eugene Peterson essa semana, eu até postei, falando, né, enquanto o mundo diz, seja você mesmo, Jesus disse, você precisa nascer de novo. Jesus não disse, seja você mesmo, do jeito que você é. Ele disse, é necessário que o homem nasça de novo. Porque existe algo de muito errado com aquele quem nós somos, com esse seja você mesmo. Há algo de muito errado com o homem natural, com a mulher natural, a forma como nós nascemos e somos antes de nos encontrarmos com a graça de Deus. E essa questão da autonomia vai impactar o nosso entendimento sobre moralidade, sobre autoridade, sobre distinção de gênero, humildade e, principalmente, a compreensão do próprio Evangelho. E o que estava ocorrendo ali na igreja de Corinto? Paulo aqui está ensinando o uso do véu para as mulheres, que isso é um mandamento? De forma alguma. Como eu mencionei, isso era um aspecto cultural. E qual era o princípio, então? O uso do véu naquela cultura representava que aquelas mulheres que estavam com véu eram mulheres honradas em meio a uma cultura muito promíscua. A gente falou, algumas semanas atrás, sobre isso, sobre a cultura religiosa de Corinto, onde existiam templos pagãos, onde haviam sacerdotisas que se prostituíam com seus adoradores. E essas sacerdotisas, segundo muitos comentaristas, elas tinham o hábito de raspar a cabeça e não usar o véu. Elas não tinham o hábito de usar o cabelo comprido. Logo, qualquer mulher naquela sociedade que não tinha o cabelo comprido e não fazia uso do véu, poderia ser identificada como uma dessas sacerdotisas. Então, o princípio que nós vemos aqui é o seguinte: a forma como você se veste, como você se comporta, e hoje em dia até mesmo como você usa, por exemplo, suas redes sociais. O que isso comunica em meio a uma cultura também promíscua que nós vivemos? Comunica uma distinção entre a parte caída da cultura. Eu não entendo uma rejeição completa da cultura, eu entendo que há traços da graça comum na cultura e nós devemos fazer uso, mas nós também não podemos negar que existe uma influência do pecado na cultura, e a gente precisa ser sábio, entender, saber que Deus pode redimir essa cultura, que nós podemos fazer uso dessa cultura, mas que existem sim elementos caídos que, como cristãos, nós devemos demonstrar com a nossa vida uma distinção e não uma adesão. Não usar o véu comunicava, mulheres não usarem o véu, naquela época, naquela cidade, comunicava uma adesão a uma cultura promíscua. E Paulo faz esse alerta primeiramente às mulheres. E primeiramente às mulheres que participavam do culto público de uma forma ativa, orando, profetizando, e esse tema das mulheres profetizando, a gente vai conversar sobre isso no capítulo 14, daqui a algumas poucas semanas. E olhando para essa instrução, a gente pode responder a primeira pergunta que eu levantei, que para uma congregação importa como aqueles que estão fora da igreja nos enxergam? Sim, importa. Mas de que forma que isso importa? A gente precisa fazer tudo para ter uma aprovação dos de fora? Depende. Quando você fala a respeito de ética, a forma como a igreja se envolve, por exemplo, administra o seu dinheiro, se há escândalos morais na sua liderança, como é tratado, na forma como ela se relaciona com o Estado, se ela procura obter benefícios da política, partidária, tudo isso, nós precisamos dar um bom testemunho, e mesmo para muitos que não são crentes, mas que possuem uma conduta ética boa, a gente precisa ter uma aprovação. Não, aquela igreja ela é séria. Não há escândalo. Ou quando há algum problema, é tratado devidamente. Mas, por outro lado,
nós não precisamos da aprovação da cultura por questões que nós sabemos que é fruto do pecado. Nós não precisamos, não, nós não devemos aderir movimentos, questões que são contrários aos valores do Evangelho, simplesmente em busca de aprovação. Pelo contrário, diante dessas questões, a nossa postura é até mesmo de ser reprovado pelo mundo. O Evangelho vai ser uma contracultura à cultura caída. Então, orar com a cabeça descoberta poderia comunicar promiscuidade, da mesma forma que raspar o cabelo. Uma vez que para muitos, como eu disse, muitos comentaristas, esse era o costume das sacerdotisas pagãs. Entendemos que Jesus Cristo é perfeitamente santo, e Ele nos chama para sermos o seu povo. Por essa razão, nós cristãos desejamos encorajar os outros a viverem de uma forma moralmente correta, mesmo a gente sendo pecador. Eu não estou falando de moralismo, eu não estou falando de um falso moralismo, eu estou falando de coerência, de amar o que é certo, valorizar o que é certo, rejeitar o que é certo, mesmo reconhecendo que somos pecadores e que em algum momento vamos falhar. Para cristãos, importa valorizar isso. É mesmo sabendo que em alguns momentos vamos errar, mas jamais um cristão pode chamar o errado de certo e o certo de errado. Para cristãos, cristãos verdadeiros se importam em se vestir de uma forma que a gente, por exemplo, não se torne objeto de desejo por outra pessoa que não seja o nosso cônjuge. Que o que Deus fala por esse texto é sobre uma moralidade visível da igreja, uma moralidade coerente da igreja, que comunica ao mundo o chamado de Deus para uma vida moralmente pura. Esse é o primeiro alerta de Paulo. Por isso que Paulo se preocupa com o véu. Não que o véu trazia um poder espiritual melhor para as mulheres, que a oração dela ia ser mais aceita, que aquele véu possuía um poder místico. Não, não é isso. É uma análise cultural a respeito de um princípio que se aplica também a nós. O aspecto cultural não tem nada a ver, porque as mulheres começarem a usar véu aqui, vai ser uma coisa... O uso ou não uso do véu não faz a menor diferença para a nossa cultura. Pelo contrário, se as mulheres começarem a usar véu no Rio de Janeiro, no ano 2021, ninguém vai achar isso diferente, vai achar estranho, né? Deus nos chama para ser diferente, não é para ser estranho. A gente vai ser visto como estranho. Mas só que Paulo, ele continua. Ele não está falando só sobre moralidade. Paulo fala também sobre autoridade. Autoridade como algo que os cristãos verdadeiros devem se importar. E se a gente se importa com a autoridade, se é algo que é importante para nós devemos não somente ensinar sobre isso, mas nós devemos comunicar isso a todos que visitam nossas celebrações. Cristãos verdadeiros apreciam a realidade da autoridade. Embora, hoje em dia, seja difícil falar desse tema sem pensar imediatamente num autoritarismo negativo. Mas a grande verdade é que cada um de nós aqui, em algum momento da vida, experimentou bênçãos desse tipo de governo sobre as nossas vidas. Talvez a autoridade que os seus pais exerceram sobre você. Mas talvez você não tenha uma boa experiência com pai, com mãe, de uma autoridade saudável. Mas você, em algum momento, teve um outro responsável, talvez um chefe no trabalho, que exerceu uma autoridade positiva sobre a sua vida, que te fez progredir de alguma forma. Talvez algum mestre na faculdade, na escola, uma professora, que se preocupava com você, que te treinou para a vida de forma positiva, para além de te ensinar, talvez, a tabuada. A autoridade é um presente de Deus. Nós não podemos rejeitar todo e qualquer tipo de autoridade
por conta de alguma experiência negativa que você possa ter, né, experimentado ao longo da sua vida. A gente não pode se tornar cínico e talvez por uma experiência negativa em relação à autoridade e achar que toda autoridade é ruim. O problema não é a autoridade. Foi Deus que criou esse princípio. O problema é o mau uso da autoridade. O outro aspecto, o terceiro que eu queria mencionar, para depois a gente aplicar isso na nossa vida, o outro aspecto, e terceiro aspecto que Paulo adverte à igreja, é que cristãos verdadeiros devem se importar com a distinção de gêneros. Ué, mas como assim? E isso é um tema que está na moda, embora a visão cristã sobre gênero esteja completamente fora de moda, principalmente nesse período do ano que a gente está vivendo. Paulo ele fala sobre a ordem da criação. E cristãos verdadeiros apreciam isso. E o que nós apreciamos? Uma hierarquia de gênero? Não. Nós aprendemos, à luz da Bíblia, que homem e mulher possuem o mesmo valor moral e espiritual diante de Deus, que ambos foram igualmente criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, essa igualdade de valor não aponta para uma igualdade de gêneros, mas uma complementariedade dos gêneros. Que Deus fez homem e mulher com o mesmo valor, igualmente à imagem e semelhança de Deus, mas com características diferentes que se completam. Homens e mulheres com gêneros distintos e papéis distintos na família. Mas isso é óbvio. Todo mundo que nasceu, independente dos arranjos contemporâneos, o pastor Felipe Pontes, lá de São Paulo, ele postou algo interessante sobre isso. Todo mundo, de alguma forma, mesmo que através da tecnologia, do avanço da ciência, veio de um homem e de uma mulher. Veio da junção, independente da forma como isso foi feito, se foi no laboratório ou não, vem da junção de homem e mulher. Isso não tem como alterar. Faz parte da ordem da criação, da diferença natural, fisiológica dos gêneros. Então, Deus ele criou homem e mulher com papéis diferentes na família. Deus criou gêneros diferentes para se completar. O complementarismo não sugere que o homem possua mais habilidades que a mulher, mas que simplesmente existem papéis aos quais somos chamados a cumprir. Chamado de Deus a nós, que Ele preparou para mostrar, sabe o quê? A sua excelência, o seu caráter, a sua criação e, em última análise, mostrar também o próprio Evangelho. E a gente vai ver isso daqui a pouco. A liderança fiel e amorosa e a submissão confiante e alegre refletem profundamente a verdade sobre Deus, sobre nós e sobre o Evangelho. Paulo ele argumenta isso teologicamente. Se você olhar dos versículos 3 a 7, ele vai falar sobre o aspecto teológico da distinção dos gêneros masculino e feminino, falando sobre dois, não é aquela sopa de letrinha com um mais no final. Ele traz um princípio da criação, a ordem da criação, quando ele diz a partir do versículo 8, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher feita do homem, apontando para a criação, quando a partir de Adão, Deus criou a mulher. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve ser um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim o homem também nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Sugerindo aqui uma ordem na criação, porém não há uma hierarquia de valor.
que um depende do outro. Da mesma forma que na criação a mulher veio do homem, não é possível o homem vir à vida hoje se não tiver uma mulher. Ele traz esse princípio da criação, da ordem da criação. Do versículo 13 ao 15, ele vai falar um princípio da natureza. E, em último lugar, ele traz um argumento a respeito do consenso. Quando no versículo 16 ele diz, mas se alguém quiser discutir essa questão, quando ele fala sobre os diferentes papéis, saiba que nós não temos tal costume. Nós somos cristãos. Embora a cultura da cidade de Corinto, a cultura pagã, diga outra coisa, nós, como cristãos, temos outro costume. Nós, como igreja de Deus. Em tudo isso, o que Paulo queria era que os corintos, os cidadãos de Corinto, os crentes em Corinto, e nós também, é que a distinção dos gêneros são uma parte inata da fisiologia humana, das normas sociais, e mesmo que as especificidades dessas normas tenham algumas variações, a gente não tem essa questão do véu, existem aspectos culturais que são diferentes, que não necessariamente vão anular o princípio dessa complementariedade de gêneros. Mas o que Paulo está falando, o que Deus está falando pela sua palavra, é que o gênero não é uma construção social. É uma ideia de Deus. Mas que é uma ideia de Deus que não é inerentemente opressiva. Pelo contrário, é fruto do seu amor. Sua liberdade, homem, mulher, ela não é encontrada na cultura. Ela é encontrada no propósito do seu Criador. Seguir as distinções nos papéis, na congregação, que são claras nas Escrituras, mesmo que sejam impopulares no mundo em geral, é aquilo que nós devemos fazer. É uma forma de nós comunicarmos a ordem criacional, a beleza de Deus, de forma visível para aqueles que vêm cultuar ao Deus vivo conosco. Somos chamados a sermos bons modelos de cada gênero. Homens e mulheres que refletem o caráter santo de Deus, complementando um ao outro. Devemos comunicar em nossas reuniões uma apreciação pelas distinções de gênero, bem como o fato de que Deus nos designou para revelar algo em si mesmo. Quando nós falamos que as distinções funcionam de forma conjunta. E sabe por que isso tem tudo a ver com o Evangelho? O Pai não é maior do que o Filho. Quando a gente vai estudar a Trindade, a gente vê que eles são um. Pai e Filho se complementam. O Pai criou todas as coisas, enviou seu Filho para que ele se sacrificasse, para que ele morresse. Eles têm diferentes funções. Pai e Filho enviam o Espírito, que habita em nós, que nos habilita a fazer a obra de Deus, a vivermos como cristãos. O Espírito tem uma função diferente do Pai, que tem uma função diferente do Filho, mas os três são um. Um não é maior do que o outro. E o fato do Filho não ser maior do que o Pai não significa que o Filho não tenha sido submisso e obedecido até a morte, e morte de cruz. Antes de ser crucificado, o Senhor Jesus, no seu momento de maior agonia, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a sua vontade. E o nosso Senhor Jesus Cristo fez o quê? Se entregou voluntariamente, por conta da distinção de papéis, embora ele não fosse menor do que o Pai, porque ambos eram um. Da mesma forma, o Espírito não é menor que o Pai, que não é menor do que o Filho, mas ainda assim esse foi enviado por ambos. Quando nós entendemos o Evangelho,
quando nós entendemos a dinâmica da Trindade, embora a gente não consiga compreender completamente, porque é algo inalcançável pela nossa mente, mas a gente consegue entender pela palavra, não tem como ter dificuldade com complementariedade de gêneros, que homens e mulheres são igualmente importantes. Porém, possuímos papéis diferentes, e esses papéis diferentes são importantes para que haja uma complementariedade, e essa complementariedade revele o próprio Deus, revele a maravilhosa graça de Deus. Entender que a forma como nós vivemos não é um assunto somente de foro individual, mas coletivo. É entender que a forma como nós vivemos revela o caráter do Deus Santo que nós servimos, bem como apreciar a autoridade, também o complementarismo de gêneros, revela a nossa humildade. Entender que em alguns momentos, e a determinadas pessoas precisamos ser submissos, é entender que até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo se submeteu. Se Ele, que era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, foi humilde a se submeter, porque nós, pecadores caídos, temos tanta dificuldade a nos submeter àqueles que Deus criou na sua ordem criacional. Por isso, a autoridade de um pai sobre um filho é um instrumento de Deus para a formação. Se você conversar por muitos anos, pelo menos uma vez por mês, eu dedicava um sábado numa instituição que cuidava de menores que eram retirados de suas famílias antes de ir para um orfanato ou para adoção, ou alguns até mesmo para o reformatório. Eram duas alas. Uma para crianças bem pequenas que sofreram abuso, sofreram algum tipo de violência, estavam numa situação de risco e precisou ser retirado da família, e até o juiz definiu o que ia fazer com aquela criança, eles ficavam nessa instituição. E tinha uma outra ala de adolescentes. A maioria desses adolescentes que estavam lá, eles estavam ali numa situação, a maioria deles era encaminhado para um reformatório. Na minha experiência, todos esses adolescentes tinham uma experiência de falta de autoridade. E eu não estou falando de ter uma família que a gente entende que existe o reflexo do pecado, nem todos eles, às vezes, vão ter a oportunidade. Você vai falar assim, mas eu tenho amigos, ou até eu mesmo não tive pai nem mãe, e não tive uma vida totalmente desvirtuada, assim, maluca, cometendo delitos e tudo mais. Mas certamente você teve uma avó, um tio, alguém que exerceu alguma autoridade sobre a sua vida. Certamente você vai se lembrar de alguém que exerceu esse papel. E quando eu conversava, não era aqueles que tinham pai ou tinham mãe. Muitos ali tinham pai e tinham mãe, outros não tinham, mas algo que era comum a todos. Eles não sabiam o que era autoridade. Por isso, muito me preocupa quando eu vejo nos dias de hoje muitas teorias onde as crianças que estão em formação, elas nunca podem ser contrariadas. São pequenos reizinhos dentro de casa. É um futuro assim, assustador. Que tipo de adultos, crianças sem limites, sem nenhum tipo de autoridade vão se tornar? Porque a autoridade vem do próprio Deus. E reconhecer que nós precisamos nos submeter a algum tipo de autoridade, seja na igreja, na família, na sociedade, é um gesto de humildade. Quem entende o Evangelho não tem dificuldade em se submeter. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos nos submeter, também submeteu. Da mesma forma, a complementariedade de gêneros, homem e mulher, que entende o Evangelho, sabe o valor, a importância do pai, do filho, e entende que essa complementariedade de papéis não tem dificuldade em entender que homens e mulheres possuem papéis diferentes na família. Isso não quer dizer que a mulher ela não pode ter determinadas profissões, que historicamente muitos homens se destacaram, que ela não pode ser bem-sucedida profissionalmente, mas quando a gente entra no âmbito familiar, não tem como. A mãe, embora
em algumas circunstâncias, muitas mães acabam sendo levadas a até mesmo exercer o papel que o pai deveria, e pode acontecer o contrário também, mas não é a ordem natural da criação. E na igreja há essa complementariedade de papéis e distinção de papéis entre homens e mulheres para que essa ordem, esse valor do evangelho se torne visível na igreja. Por isso existem papéis que são reservados a homem e outros a mulheres, mas isso não diminui em nada a mulher. Não diz que o homem tem mais habilidades que a mulher, mas que Deus, em sua soberania, nos fez com papéis diferentes. A nossa natureza, o homem natural, vai ter dificuldade em aceitar isso. Mas quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê que na Trindade a gente vê essa complementariedade. Rejeitar na vida a autoridade, a complementariedade e a santidade de Deus é rejeitar o próprio Deus e rejeitar o próprio Evangelho. Porque no Evangelho nós encontramos todas essas questões. O Evangelho é a história de um Deus que se doou e se sacrificou por nós quando os nossos primeiros pais clamaram por autonomia. Ao criar o mundo de uma forma perfeita, Deus falou ao primeiro casal ao qual nós somos descendentes o seguinte: vocês podem desfrutar de tudo, só não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Vocês possuem um grande jardim para desfrutar de tudo, tudo funcionando de uma forma perfeita. Mas se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E Deus está falando de que morte ali? Ele está falando da morte espiritual, da desconexão com o seu Criador, que teve como consequência a morte física, a realidade da morte física, e também da morte eterna para aqueles que não se reconectam com essa fonte de vida. E qual foi a decisão do primeiro casal? O clamor por autonomia, se divorciar da sua fonte de vida. E essa herança que nós carregamos, esse desejo por autonomia, mas nós somos alvo desse amor que se tornou prático por causa de um Deus que se humilhou, de um Deus que exerceu amorosamente a autoridade, mas que também se sacrificou, sendo obediente até a morte, morte de cruz, por homens e mulheres que desejavam autonomia, mas que em sua autonomia caminhavam diretamente para a morte. De um Deus que se revelou e revelou a sua vontade, o seu caráter, atuando em papéis distintos em cada uma das suas pessoas. O Pai, que nos criou, que preparou o seu próprio Filho, o Filho que se entregou, que obedeceu, e ambos que enviam o seu Espírito. E é esse Espírito que nos toca, que nos trouxe até aqui, que muda o nosso coração e nos faz nos render em adoração a esse Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor nos fez, e o Senhor é perfeito. A sua vontade é perfeita, o Senhor é bom. Por isso eu te peço que o Senhor toque nas nossas vidas, a cada momento que nós nutrimos no nosso coração esse desejo por autonomia, esse desejo em viver a vida do nosso próprio jeito. E por vezes esse jeito é completamente contrário ao jeito que o Senhor estabeleceu para nós. Nos ensina, Senhor, confiar na tua vontade, confiar no teu caráter. E confiar, Senhor Deus, não somente com os nossos lábios, mas na forma como nós vivemos, como igreja, na forma como nós vivemos na sociedade, que as nossas ações reflitam exatamente aquilo que nós cremos. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos...